Salve atinados e atinados, este é o Tinocast, o podcast da indústria criativa de Pelotas. O Tinocast é um parceiro do DDD 53 e a gente tem o apoio desde o primeiro episódio da Zó Cervejaria e da Lacute Pizzas. A gente está gravando aqui, gravamos sempre no Alma Studios, que é um estúdio com múltiplas possibilidades, também apoia este podcast. É o estúdio do Alan, que não está aqui hoje, estou substituindo ele, espero fazer valer. Vocês nos encontram no YouTube, nos encontram também no Apple Podcasts e no Spotify. E aqui do meu lado tem o QR Code com o link para a nossa bio do Instagram, que tem todos os nossos contatos e acessos. A gente está fazendo agora uma campanha para ajudar a financiar esse projeto, porque, enfim, é um projeto meu, da Flávia e do Alan, mas sem fins lucrativos. Então, a gente está precisando de uma graninha aí para colocar as contas em dia, porque, por enquanto, está saindo só do nosso bolso. Então, por favor, clique no link que está na bio do Instagram, tá o QR Code aqui, entra lá e nos ajude mensalmente com uma quantia a partir de R$15. Então tem vários níveis de ajuda ali e de acordo com a tua boa vontade, a tua vontade de participar, teremos contrapartidas à altura. Então, o nosso assunto hoje, a gente vai falar sobre mídia tradicional, como a mídia tradicional é importante até hoje, como é que ela conversa com o digital, quais são os desafios, quais são as novas mídias que estão surgindo na cidade e na região. E para falar sobre isso, a gente tem dois convidados muito especiais. O primeiro é o Márcio Mello, o Marcinho, da Rádio Atlântida. Ele é graduado em Ciências Biológicas pela UFPEL e Jornalismo pela UCPEL, com especialização em Gestão de Pessoas e Coaching pelo Senac. É mestre em Artes Visuais pela UFPEL, não é pouca coisa, hein? E há mais de 17 anos ele atua como locutor e coordenador da Atlântida FM do grupo RBS. E é professor da UCPEL também, integrando liderança, comunicação, rádio, música e educação. Marcinho, seja bem-vindo, muito obrigado por abrir uma vaga no teu tempo, que é escasso, e estar aqui com a gente hoje. É um prazer estar aqui com vocês, porque eu sou ouvinte, aliás, eu sou audiência deste podcast, que é maravilhoso, necessário, podcast necessário, é aquele que a gente, né, tem que ter aqui na nossa região, na nossa cidade, com essas cabeças maravilhosas. Como tu falou aí na minha bio, né, cara, em todos os lugarzinhos ali perpassa a educação, né, cara? Eu acho que fora da educação não há salvação. Atenção, hein? Temos que prestar atenção nisso, em todos os níveis que a gente possa pensar ela, né? Até mesmo no mundo criativo. Mas eu quero a tua frase de impacto e a tua arroba. Minha frase de impacto é essa: fora da educação não há salvação. Ok? Boa. E arroba Marcinho Rádio. Arroba Marcinho Rádio. Sigam, vão lá, descubram. E o nosso segundo convidado, ou primeiro, é a Regis Nogueira. O Regis, ele é graduado em marketing, tem 30 anos de experiência em veículos de comunicação, rádio, jornal e TV, atua na gestão de vendas, comercialização de produtos, gestão de equipes, desenvolvimento de produtos. Atualmente ele é sócio e desempenha a função de diretor executivo do jornal A Hora do Sul. Regis, muito obrigado pelo teu tempo também. Seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite para estar aqui falando de um tema que eu sou apaixonado, né? Trabalhar com comunicação, trabalhar com meios de comunicação, veículos de comunicação. E será um prazer estar contribuindo aí com esse podcast e estar aprendendo também com vocês, né? Que a gente aprende 24 horas com tudo e eternamente. O meio tradicional, principalmente o jornal, é a melhor maneira de eternizar a informação e o tempo. E nas minhas redes sociais eu estou como @Regis Martim Nogueira e @A Hora do Sul. Muito bem. E temos aqui a nossa co-host, a excelentíssima Flávia Barros. Flávia, seja bem-vinda também. Vocês estavam errados. A TV não matou o rádio. @Flávia X Barros. E a minha frase não vai ser uma frase, vai ser a primeira pergunta. Mídia tradicional acabou? Por favor, se degladem aí e respondam. Por favor, cara.
Eu digo que a mídia tradicional nunca foi tão necessária atualmente como nunca. A gente vê no meio tradicional, né, com tanta loucura, né, nas plataformas digitais, tanta insegurança informativa, tanto golpe, e os meios tradicionais, por sorte, né, da humanidade, estão aí vivos e cada vez mais fortes, passando uma borracha e corrigindo tudo que o digital está fazendo de errado. Então, o que o digital está fazendo de errado? A gente vê no digital, ao meu ponto de vista, eu analiso a questão do digital como é um meio que não exige critério, estrutura e responsabilidade. Qualquer um está fazendo, qualquer um faz. Sim, até nós. É fácil fazer, mas tem os que estão aproveitando como vocês para fazer para o bem. Né? Mas tem muitos que estão utilizando para fazer o mal, para desinformar, para despertar cada vez mais questões de ódio, né? O vício na plataforma, discriminação e coisa e tal. E a gente tem visto a necessidade do meio tradicional estar de novo trazendo à tona a veracidade dos fatos para uma sociedade poder tomar decisão em cima do que é verídico, do que é real. Eu vou voltar lá na tua lá, né? Você acabou. Se acabou não, né? Na verdade, eu procuro sempre pensar da seguinte forma. Ela nunca se acaba, né? Por quê? Porque daqui a pouco essa questão do contemporâneo aí, ela é essa coisa do fagia, né? Do comer um ao outro e se transformar. Então eu acho que o contemporâneo, ele abraça o tradicional, entendeu? E se isso se transforma em uma outra coisa. Entendeu? Então pelo menos eu enxergo as coisas acontecendo dessa forma no rádio. O podcast, ele carrega aí os elementos básicos do rádio. Sim. E o interessante é que ele se transforma, né, cara? O rádio se transforma em imagem hoje em dia, né? Então a imagem, ela é fundamental. Vai lá, Band News, bota lá no YouTube, lá, diariamente, os caras fazendo. E hoje em dia a preocupação dos jornalistas em estúdio está em muito mais aparecer para a câmera do que até mesmo transmitir para o rádio. Mas acabam se complementando um ao outro, né? Eu acho que é isso. Há uma fagia aí. Há uma coisa que um deglute o outro e se transforma tudo isso numa terceira coisa. Que é tudo isso que a gente está acontecendo, que a gente está vendo, na verdade, hoje em dia. Isso é uma coisa legal, assim, ó, porque existia na rádio tradicional um certo mistério, né, de quem eram aquelas vozes, né? A gente criava uma figura, a gente imaginava uma personalidade a partir de alguma coisa que era só audível. Quando essa porta se abre e esse estúdio se mostra, e se mostram essas caras, e talvez isso no jornal impresso também tenha muito, né? A gente tinha só um nome, hoje a gente tem uma cara para esse jornalista. O que muda para vocês na questão do profissional? Assim, entende? Ele deixar de ser bastidor e ele passar a ser realmente uma personalidade com mais cara e com mais voz e com mais amplitude. Por favor. Não, esse é um tema de rádio. Então tá. Não, ele serve para os dois, na verdade, né? Eu até já ia engrenar numa situação assim, de até hoje, inclusive, conversando com um parceiro de rádio, este tema surge assim, né, cara? Porque estávamos fazendo uma produção de conteúdo e aí essa produção de conteúdo, obviamente, exige um profissional, né, para fazer esse conteúdo, enfim. E esse profissional é um cara que já tem uma certa idade, tudo, mas é um cara que está muito ligado nas últimas tecnologias de materiais, de gravação, de câmera. Forte abraço, Jorgito. Enfim, que está produzindo coisas sensacionais, entendeu? Juntamente com uma condição de ser um VT que vai para a televisão ainda, né, nessa questão. Mas é um cara que está super à frente, assim. E o profissional do rádio, hoje em dia, impreterivelmente, tu tem que estar, assim, constantemente se informando, né, cara? Isso aí
enfim, caímos daquela mesma, né? A gente tem que estar toda hora se informando, a gente tem que gostar de se informar, gostar de ir atrás, tem que ter uma leitura boa, porque eu acho que também esse lastro de conhecimento da vida, de conhecimento de outras experiências te dão esse aporte para que tu entenda melhor o contemporâneo, inclusive, e consiga se adaptar melhor a ele, né, nesse caso, né? Esse aqui é o 3º podcast que eu participo, né? E cada vez que eu vou, eu tento assim, sem pensar, cara, eu não posso ser rádio lá, né, meu? Porque é outra questão. Tem o rádio, mas é outra inflexão, é outro tipo de coisa, né? Ganha um outro tipo de patamar, assim. Então eu enxergo positivo, cara. Eu enxergo o copo cheio sempre, no sentido de quê? No sentido da gente realmente fazer isso, essa fagia que eu falei antes, que é justamente isso, de um bom sentido, transformar a coisa a partir daquilo que é dada a realidade. Produção de conteúdo, né, cara? Produção de conteúdo na internet, audiovisual, áudio, enfim, né? Conteúdos diversos, né, que estão se fazendo. Acompanho muito arte também, arte sensacional que os caras estão fazendo hoje em dia em arte contemporânea, né, que envolve software, que envolve um monte de coisas, japoneses, enfim. Cara, eu deliro nessa questão, mas é uma questão de transformação. A transformação para o contemporâneo, ela se dá pisando no tradicional, entendendo o tradicional, para que a gente possa entender aonde está indo o passo adiante aqui. Esse profissional ele tem que estar com essa visão. É isso que eu tento passar para os alunos, né, cara, lá na Católica. Galera, vamos se ligar, né? É isso, a realidade agora é essa, né? Mas como a gente lida com ela. Exato. Jornalismo, hein? Atenção, galera. Galera, vocês têm que saber o que? Apurar uma notícia, vocês têm que saber ir atrás, investigar, entrevistar, enfim. São coisas básicas, tradicionais do jornalismo, que é importante, mas obviamente tem que estar sabendo lidar com as questões contemporâneas, desde, vamos lá, redes sociais, até qualquer outro tipo de canal e veículo. Já tô falando demais, mas é isso aí, tá, galera? É isso aí. E tu, Regis? Eu vejo essa questão de trazer mais o rosto, né, e a imagem como uma forma de humanizar mais o conteúdo, né? E qual é o grande benefício disso, a grande vantagem? Que quando o profissional dá a cara a tapa, ele se mostra, a régua aumenta, né? O compromisso, a responsabilidade, porque ele está tendo uma forma mais personalizada de mostrar o trabalho dele e, consequentemente, vai ter os benefícios, que é um grande diferencial que a gente sempre viu entre os 3 meios tradicional do rádio, televisão e o jornal, da diferença do profissional, do jornalista do jornal, né? A preocupação, né, da produção do conteúdo. Por quê? Porque aquela matéria é assinada. Tá? E isso traz uma responsabilidade, tem uma vida útil, né? E a gente tem uma percepção assim de lá dos nossos, né, lá dos primórdios, que aquilo que está no papel é o que tem valor, né? A gente carrega isso segue latente, né? Da questão do não dá para mudar conteúdo depois, né? Imprimiu, a gente não muda, não edita. E é o que a gente faz muito hoje, né? O nosso projeto gráfico e todas as matérias do A Hora do Sul, a gente humaniza muito o conteúdo, né? Porque antes anos atrás, a gente pegava uma matéria que estava a assinatura lá do profissional, do jornalista, abria lá uma foto, né? E depois vinha certos olhos ali na matéria. E hoje no nosso projeto gráfico, ele traz muita imagem, ele traz muito rosto das pessoas, ele traz muita foto das pessoas para humanizar mais isso, porque tem um impacto maior, né? As pesquisas estão mostrando isso também, né? A gente está mais sensível emocionalmente. E quando a gente humaniza, quando a gente traz a imagem das pessoas, ou as pessoas têm a possibilidade de estar fazendo o seu trabalho em vídeo, se mostrando, isso dá um link maior, dá uma conexão mais forte, né? Tem uma empatia que também é gerada, né, através daquele trabalho. Mas eu concluo que o grande benefício é isso, né, que exige do profissional um outro comportamento em função de que ele está
sendo reconhecido ali, né, através da imagem que muitas vezes ficava atrás, né, só do microfone, né, ou ficava atrás só do papel e ficava simplesmente ali o seu nome. Hoje não, a gente vê mais imagens, né, a gente toma, o nosso cérebro interpreta a imagem de um jeito também diferente, né. E essa convergência de mídia, isso não é um saco? Não, pensa, eu tô me colocando no lugar de vocês. Pô, eu fazia rádio, tava tudo bem. Eu fazia jornal, tava tudo bem. Agora eu tenho que ser jornal, TV, rádio, Twitter. Eu tenho que fazer de tudo. E é uma exigência que eu esteja em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso não tá muito mais complexo, não tá muito mais chato de fazer. E com uma linguagem apropriada para cada mídia que eu tô também, né? Sim. Também tem porque isso. Porque eu percebo assim, e eu fico até sensibilizado um pouco até com os influencers. Sim. Que os caras, eles dão a vida para aquele troço. Uhum. Eles acabam sendo auto-exigidos para que estejam todo dia com material, e aí o algoritmo é insano e te exige isso, senão tu perde, cai a tua audiência. E os veículos de comunicação tradicionais, que tem que se adaptar, acaba que cai um pouco nisso também. Como que vocês veem isso de ter que estar em todos os lugares ao mesmo tempo e todo tempo? Eu vejo que a produção perdeu bastante com isso, tá? Porque eu sou de um tempo que eu trabalhei no grupo RBS, que isso era extremamente distinto. Rádio é rádio, televisão é televisão, jornal é jornal, e as estruturas e as equipes literalmente eram concorrentes uma da outra no mercado. E em termos de produção, tinha uma equipe, né, do tempo ainda que a televisão tinha o motorista, o cinegrafista e o repórter. Consequentemente, o repórter daquele tempo tinha muito mais tempo, tinha muito mais foco em produzir um conteúdo legal do que ter que estar se preocupando com montar o tripé para ele se gravar, porque ele já tem que fazer isso aqui. Tira o foco e tira a objetividade do trabalho. E, ao mesmo tempo, o profissional do jornal que tem um perfil para aquilo, tem uma plataforma que tem as suas peculiaridades, tem uma coisa é produzir televisão, produzir conteúdo para o meio eletrônico, seja ele rádio, televisão. Outra coisa é produzir conteúdo para o impresso, é completamente diferente a versão da matéria, a abordagem do tema, né? E tu entra em colapso esse profissional hoje, porque ele acaba fazendo um resumo de cada coisa e na preocupação de detectar, produzindo para todos os meios, e isso especificamente perde a questão do conteúdo, né? Tu acha que ele perde em qualidade, no sentido de que ele tem que fazer muitas coisas e ele acaba não sendo porque muito muitas vezes, bom, assim, ou não se dedicando tanto a uma coisa específica? Pode ser um excelente profissional para apurar uma matéria, trazer um viés editorial interessante para aquele conteúdo, mas tu não sabe lidar direito com a tecnologia. E tu tem que estar ali configurando a tela, configurando o telefone, vendo o áudio, conectando um aparelho, e daqui a pouquinho aquilo não deu certo, emocionalmente já tem um abalo, né, no teu comportamento, porque tu tem um prazo para cumprir. E eu acho que isso, claro, óbvio, né, a gente está levando em consideração hoje que isso tudo, do tempo que era, economicamente hoje ficou muito inviável, tu ter um motorista, né, fotógrafo hoje, um repórter fotográfico, que era um luxo para o repórter, para o jornalista. Difícil hoje tu ter vários repórteres fotográficos para muitas editorias dentro de uma redação. Não, o jornalista vai ter que fazer a imagem, vai ter que fazer a foto também da matéria em muitos casos. E isso foge um pouco vamos dizer assim, da sua expertise, daquela competência que tu tem enquanto profissional, né? Obviamente que, economicamente falando, para o negócio, para a empresa como um todo, ele, né, não é que seja vantajoso, é a única opção, ou senão esse negócio não se estrutura, ele não é sustentável, né? Mas eu entendo que tem, né, um pouco de perda, embora a gente seja obrigado hoje a imaginar que a gente é tecnológico e a gente é multi isso, multi aquilo, mas a gente força um pouco a barra em termos de produção
de um conteúdo de qualidade. De dar conta, né, de tudo. Que é isso que a gente tem que entender, né? É de falar assim, um mata o outro, a era disso, a era daquilo. Eu diferencio essas coisas. Tá? Eu acho que não é... Acho que a discussão, o debate não tem que estar na plataforma, que é o que está se elucidando hoje. O debate está, e que a gente tem que observar, é o seguinte, é o conteúdo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que nós vamos trazer hoje, estamos produzindo até agora, vamos trazer na edição de amanhã do Hora do Sul, até em relação à situação lá do prédio Tacosulati, que lá o MST, né, que os proprietários disseram que não. Isso é a plataforma do jornal que tem esse domínio. Né? Não tem como num formato digital ir lá de uma forma muito rápida fazer e coisa e tal, e apurar os fatos do jeito que tem que ser tecnicamente, jornalisticamente. Né? Não tem isso, não consegue fazer um podcast sobre aquele tema ali, porque ele tem as suas características, ele envolve uma questão da ciência da atividade que é peculiar ao jornal. Né? Isso não quer dizer que a plataforma é isso, a plataforma é aquilo. Não, mas qual é o conteúdo? Né? De que forma a gente vai apresentar o conteúdo, independente da plataforma que vai ser veiculado? Sim, então muito mais o acontecimento pauta onde ele vai estar e como ele vai ser tratado do que o meio. Sim, porque a gente tem visto assim, o que vai matar o outro, qual é a melhor, ver as redes sociais. Bem, a gente tem que entender o que é rede social. Para começar, rede social é rede social. Rede social não é jornalismo. Tá? E as pessoas estão achando que o jornalismo tem que ser algo que não. Vamos voltar, né, a fita e vamos entender o seguinte: uma coisa é a gente fazer um conteúdo para a plataforma digital de gastronomia, um bate-papo como a gente está fazendo agora aqui. O que isso eu vejo que funciona muito bem, isso vai crescer e está crescendo muito. Né? Agora a gente não pode concluir que tudo vai ser assim. Né? Tudo vai ser o digital. Né? Se fosse isso, muitos meios tradicionais que estão crescendo uma barbaridade do meio da pandemia para cá, não teria esse crescimento. A gente pode pegar hoje o que representa o jornal impresso na Europa, a gente, não, calma aí, é uma dissonância cognitiva, assim, o jornal não ia acabar, né? E a gente vê cada vez mais, em muitos países, em muitos mercados, o jornal tomando uma força completamente óbvio. Fazer o jornal que se fazia há anos atrás, vai acontecer o que aconteceu com o Diário Popular. Tá? O que se precisa hoje, aí que entra a questão da discussão. O problema não é a plataforma, não é o papel. O problema é o conteúdo. Sim, o comportamento das pessoas hoje, né? O que vai ter de inovação dentro de uma plataforma que, independente da idade, ela é a preferida. Eu tenho uma filha de 15 anos que desde os 11 lê uma barbaridade, adora, devora livro, gosta de ler. E chegou um certo momento que eu comprei um Kindle, dei um Kindle para ela. Usou uma semana o Kindle, com 13 anos. Ela usou uma semana que não me entregou. Não gostei, não gosto. Prefiro comprar o livro, prefiro sentir o cheiro do livro, eu prefiro ir na livraria, porque tem questões que envolvem, né? Questões emocionais, inconscientes. É uma experiência muito diferente. Às vezes eu gosto muito de falar com o pessoal do marketing de grandes redes do mercado de São Paulo. Tá? Porque as pessoas não têm ideia do que é o Rio Grande do Sul. E as pessoas não têm ideia do que é o interior do Rio Grande do Sul. Uma coisa é o digital em São Paulo, outra coisa é o digital para o Rio Grande do Sul, que outra coisa é o digital aqui para Pelotas. Tá? Então, tem uma questão de comportamento, de cultural, que ainda os meios tradicionais vão ser. Tem muita gente que não abre mão de escutar o rádio. E não vai abrir mão. As minhas filhas de 15 e de 20 anos também gostam de livros. E a mais velha gosta de livros porque ela quer que as filhas dela, no futuro, leiam os livros que ela leu. Então ela tem esse negócio. Mas, Márcio, me diz aí qual é essa loucura que tu tem que ser multimeios todo o tempo? Eu vejo, assim, essa questão de uma forma bem clara, assim, né? Jornalismo é jornalismo em qualquer lugar. E a gente aqui tem que fazer uma certa distinção entre a questão de jornalismo e entretenimento.
Né? Fazer entretenimento em qualquer plataforma é uma coisa, fazer jornalismo é outra coisa. Né? Por isso que eu digo assim, por exemplo, tu pega aí plataformas de Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, El País, seja qual jornal for, né? Os caras têm uma produção de conteúdo violenta, né? Vou citar uma pessoa aqui que é uma querida, certo? Faz parte da minha vida há muitos anos, que é a Luísa Roig Martins. Querida jornalista, né? Fui minha aluna, enfim, fui banca dela de TCC. Luísa Roig Martins, ela é uma devoradora de livros. E ela é uma exímia escritora, uma jornalista maravilhosa. Ela foi do Valor Econômico durante muitos anos. O Valor Econômico é aquele jornal que tem a letra menor e para caber mais no espaço. E os caras conseguem fazer um aproveitamento do espaço assim de uma forma, né? Enfim, e ela adora escrever. Hoje ela tá na televisão. Então, ela já passou por vários meios assim diferentes e ela é uma jornalista de escrita, de escrever. Então, mesmo ela estando na televisão, e ela foi, eu já falei em palestras, inclusive, ela tem que fazer uma produção por escrito antes para poder organizar as ideias, muitas vezes, né? Enfim, ela tem essa verve. Falei isso por quê? Porque ela é uma jornalista que é muito adaptada ao que há de moderno, de atual, de contemporâneo, né, em relação ao que está se fazendo em jornalismo hoje em dia, né? E eu vejo que há uma produção jornalística muito boa no digital, né? Se tu vai procurar, por exemplo, órgãos, como tu falou assim, órgãos mais, né, organismos mais, como, sei lá, enfim, G1, Folha de São Paulo, o próprio A Hora do Sul, enfim, né? Tu vai saber que ali tu vai ter uma produção jornalística, né, a contento. E eu falo isso para os alunos, né? Justamente como falei antes, né? A gente tem que estar com um pé no contemporâneo, porque a gente tem que estar sabendo fazer essa leitura dessa estrutura do contemporâneo, né? Porque é ela que está sendo consumida muitas vezes, né? Enfim, então a gente tem que estar adaptado a essa questão. E aí, quando eu falo isso, eu penso que essa questão, ela é muito mais fácil desta geração entender, que vai ser a próxima geração, né? Que vai ser outros consumidores, enfim, ao futuro. Então, e vai ser essa geração que vai estar aí produzindo conteúdo para o jornalismo, né? Eu sempre falo para eles, o bom jornalista é o que lê. O bom jornalista tem leitura, vocês têm que ler. Né? Para além do vocabulário, um entendimento melhor das coisas, e como jornalista é fundamental para que você possa articular uma ideia, né? Então, apesar de estar adaptado a isso, ao contemporâneo, e aí eu volto a falar, é uma geração que já nasceu dentro, né? Já nasceu dentro, que já sabe baixar aplicativo de cara ali no smartphone, né? De qualquer coisa, e produz qualquer coisa, produz cinema. Quais são as monetizações alternativas que os veículos de vocês têm? Porque eu imagino que o processo tradicional de monetização de um veículo de comunicação na publicidade offline não seja só através de anúncio no jornal, ou não seja só de espaço de 30 segundos no rádio, nos dias de hoje. Não, Como é que vocês estão vendo isso para monetizar de uma forma complementar? Eu vou começar falando assim, ó, o digital é uma premissa do Grupo RBS hoje, né? Em todos os seus veículos, né? Que faz parte do grupo, no caso, né? Falo pela Atlântida, né, que está mergulhada nisso, né? Ou seja, há um bom tempo a Atlântida, ela é precursora, inclusive, dentre veículos de comunicação e de entretenimento, que produz digital há muito tempo. Produz YouTube, produz podcasts, enfim, tá nos blogs, né? Escreve para isso, produz conteúdos hoje para as redes sociais, em entretenimento, né? Podcasts, enfim, tudo mais, coberturas, e há uma produção gráfica por trás de tudo isso, pessoas que fazem esse pensamento por dentro. Então, hoje em dia, a Atlântida, ela é o digital fortemente, em toda a produção possível, né, que a gente esteja fazendo, né? Ela é também essa marca, né, de Atlântida, que está em todos os lugares e que é associado a uma questão de credibilidade, enfim, tudo mais. E ela também é rádio, galera. Ela é Hertz, tá andando no teu carro, 95.3, entendeu? Então, aí eu faço uma última analogia. A condição da gente estar onde? A gente está em Pelotas, beleza, não é a capital do Daraná, é uma das maiores cidades do Rio Grande do Sul, mas estamos no interior,
e temos muito interior aqui na volta, né? As cidades são muito afastadas umas das outras, né? Então as cidades, por serem afastadas, elas consomem mais o quê? Mais esses veículos tradicionais que conseguem chegar até lá, né? Muitas vezes, né? Até porque a internet... Chegou a pizza. Agora tu continua, mas aqui chegou a pizza. Olha aí, hein? Que beleza, hein? Pô, que delícia. Olha só. Lacute. Lacute, velho. Que delícia, hein? Vamos mexer isso. Ai, o que você quer que eu fale? Fala aqui. Não só falar, vai ter que mostrar. Tem que mostrar. Tem aqui quais são os nossos sabores de hoje. Romeu e Julieta, que nós sempre temos. Romeu e Julieta. Sério, Pepperoni. fantástico. Filé. É isso? Eu não sei os nomes desses. E marguerita. Marguerita, essa rúcula aí Então, dá um toque especial. quem é fã Fiquem de à vontade, Lacute, fiquem à vontade. comenta aí. Eu não queria Qual é o interromper, sabor mas preferido? O motivo era bom. Era bom, era justo. Regis, e aí? Quais são os formatos alternativos de monetização do jornal? Pois é, justamente isso. Eu vejo que essa questão aí, embora sendo um meio tradicional ou não, a inovação, sim, é necessária. Né? Os formatos de produção, de comercialização, a condição sine qua non da sustentabilidade do negócio é inovar. Né? O que nós estamos inovando aqui na Zona Sul através do projeto do Aura do Sul? Nós temos um guarda-chuva que é o Pensar o Sul, né? E dentro do Pensar o Sul a gente tem Pensar Negócio, Pensar Educação, Pensar Sustentabilidade, Pensar Inovação, Pensar Eleições. E dentro desse projeto, além de um conteúdo editorial, nós fizemos painéis de debates. Trouxemos, né, especialistas sobre determinado tema. Nós tivemos 2 já. Um foi sobre o modelo mental necessário que a Zona Sul precisa ter para dar um boom aí em termos de desenvolvimento. E o segundo, que foi a semana passada, nós falamos a respeito de desenvolvimento profissional e recursos humanos, essa gestão, né? O que as pessoas hoje precisam se ligar. A gente trouxe aí profissionais para falar a respeito disso. Então passa por um modelo de... não dá mais para vender centímetro coluna, não dá mais para vender anúncio. Isso o mercado não quer comprar. O cliente hoje quer soluções para o seu negócio, né? Então, atrelar a marca dele a um projeto, né? Fazer com que a nossa audiência tenha uma percepção diferente a respeito do cliente, por ele estar atrelando e apoiando e estar junto num projeto desenvolvimentista, seja da educação, seja do meio ambiente, seja em desenvolvimento de pessoas, e através dessa interação a gente poder proporcionar resultado para o cliente e, consequentemente, ter uma receita sobre isso, né? O que eu vejo assim, né? O Marcinho falou a respeito da pegada digital. Nós também temos uma baita de uma estrutura digital. Hoje nós passamos de 10 milhões de visualizações no nosso Instagram. Para uma empresa que recém completou 5 meses, é algo maravilhoso, né? Nós já passamos de 1.500.000 visualizações no nosso site, né? Mas a gente tem que entender que toda essa estrutura hoje que vai para o digital, ela nasce no meio tradicional. Né? É uma redação de um jornal, é uma redação de uma rádio, é uma redação de uma televisão que está sendo beneficiada ali, processada por um conteúdo no digital. E o que eu vejo mais em relação à questão de plataforma, né, é que parece-me que as coisas estão se organizando. O que é rede social, o que é Instagram e Facebook, né? Acho que o mercado está entendendo que não é porque existe uma quantidade de gente lá que elas estão a fim de fazer negócios ali. E também interagir com esse público nessas plataformas do jeito correto, né? Não é vendendo, né, propriamente dito, botando um card lá como oferta, até porque as pesquisas mostram que 80% dos usuários do Instagram não clica em anúncio. Eles estão lá para ver outras coisas, estão lá para ver outro tipo de conteúdo,
Tá? E parece que o mercado está entendendo isso. Eu recebi hoje eu recebo vários de vários meios aí, tendências de mercado, né? Pesquisa, eu gosto muito de pesquisa, gosto de entender a questão do comportamento do mercado através da pesquisa para ver na prática se funciona mesmo, né? E das tendências para 2025 é as redes sociais precisam se reinventar. Porque muitas pessoas estão cansadas já desse formato. Porque esse é um grande desafio desse meio, né? Ninguém exige muito da televisão, do rádio e do jornal. Qualquer inovação é extremamente percebida e tem um impacto. No mundo digital, não. No mundo digital, existe uma percepção das pessoas que aquilo tem que estar em evolução e transformação a todo momento. E se aquilo ali fica muito parado, tem que estar sempre em ebulição. E que eu vejo hoje está acontecendo com o Instagram e Facebook. Né? O Facebook já começou. O Facebook era a grande plataforma de rede social, hoje já está para... o Instagram já tomou, né, para certos públicos, já tomou a cena. Mas eu vejo também que existiu... que a gente também tem que entender também o cenário, né? Existe uma questão que eu vejo que as coisas estão se acomodando, que por outro lado existe uma campanha muito forte para diminuir o uso do smartphone. E isso impacta a plataforma digital em cheio. É bem possível que a partir do começo do ano letivo, no Rio Grande do Sul, seja proibido o uso de telefones nas escolas. Tá? E Regis, assim, nesse tipo de projeto, tá? Que tu estava... apresentando aqui, que entra numa parceria, onde as empresas têm a marca associada a um conteúdo que é legal. Para o anunciante, como é que funciona essa questão de ele estar também em outros ambientes além do jornal impresso? Isso é uma questão que aparece assim, é mais raro, entende? Quando eu compro, eu quero a minha marca associada a esse projeto educativo. O cliente questiona em que plataformas eu vou estar presente, ou ele parte de um princípio, ou vocês apresentam essa multiplicidade de plataformas? Todos os projetos do A Hora do Sul, eles são multiplataformas. Tá? Ele prevê conteúdo e a marca do cliente no jornal, nas redes sociais e no nosso portal, no nosso site. Né? E, em seguida, com a rádio. Isso é necessário hoje. Né? Mas que é algo assim que a gente fala do impacto que tem o meio tradicional para a percepção das pessoas. Né? Claro. Quando a gente tem como eu falei para vocês, tem uma audiência extremamente robusta no digital, entregamos multiplataforma, entregamos essa interação também no digital. Mas quando a gente fala com o cliente a respeito do resultado, o feedback que ele nos dá é que ele percebe o resultado dele no meio tradicional, no jornal, no impresso. As pessoas não relatam, eu vi o material no Instagram. Não, eu vi o teu anúncio no jornal. Porque aí vem, né, as pesquisas, vem toda uma questão de análise de mercado, como o nosso cérebro processa uma informação num jornal e como processa uma informação no Instagram, no Facebook ou num site. É diferente a percepção. Isso, inclusive, faz parte de testes psicológicos que é aplicado em criança, que ela responde por que a importância de um conteúdo no jornal. A criança diz, porque ali é verdadeiro, porque ali não tem mentira. Então, o meu grau de atenção, ele já é diferente, né? Em cada plataforma. As pessoas têm uma percepção do que no mundo digital hoje tudo é de graça, né? E que para estar num meio tradicional, para estar com um spot numa rádio, um VT numa televisão, uma peça gráfica, um anúncio no jornal, aquilo tem um custo. Né? E se tem um custo, é porque a empresa tem condições de pagar. E se ela tem condições de pagar, é uma empresa que eu valorizo. Eu vejo um problema muito grande nos jornais, nos veículos jornalísticos de verdade que estão nas plataformas digitais, de acesso das pessoas, porque hoje a gente tem muitos concorrentes, os veículos têm muitos concorrentes de não jornalistas e às vezes até de gente que tá produzindo, que não está nem produzindo, que está replicando, né? E aí tu vai no Google e tu procura uma notícia e quando tu vê, o cara é bom de SEO, ele tá no topo das buscas, dos resultados. E ele não vai no jornal e vai no cara lá que está monetizando. Com isso, tu desmonetiza
o acesso do veículo, que tem anúncios expostos ali, tem o AdSense dele, tem não sei o que, do veículo de verdade, com jornalistas de verdade, e tu monetiza o cara que só sabe fazer um site que ranqueia bem. E rouba o conteúdo dos outros. Isso é um problema? Quais são os veículos que vão querer continuar produzindo sob esse esquema maquiavélico, assim, de propagação e de remuneração, né? Já pensaram nisso? Exatamente. Eu acho que em termos de acontecimento, eu acho que tem uma outra questão que talvez fique mais nítida, talvez, né? Com esses, se a gente for comparar, por exemplo, um jornal impresso com uma mídia digital, com uma rede social, por exemplo, que é a questão do imediatismo, né? Então eu tenho na rede social uma possibilidade de, nossa, aconteceu isso agora. O jornal impresso, necessariamente, isso vai ter que entrar amanhã, né? Então, eu acho que também eu percebo que tem uma diferença de pauta, né? Aquilo que é efêmero, que vai... Nossa, isso aqui veio... Tá, a pessoa só precisa saber disso. Isso não vai ter uma discussão, isso não vai trazer um conhecimento, isso não vai gerar, sei lá, um questionamento, ou alguma questão mais crítica, ou alguma coisa mais... que a pessoa, né, vá parar e ler. Isso aqui é mais uma informação de... isso aqui aconteceu agora em tal lugar. Fiquei sabendo. Existe isso, assim, desses veículos essas redes sociais mais informais, vamos por assim, ou que só replicam, de ter esse quase um oportunismo, assim, né? Mas não no mau sentido de pegar esses fragmentos de realidade que são importantes só naquele instante, assim? Como é que vocês veem isso aí? A gente tem uma política na Hora do Sul que é... óbvio que por uma questão até de estratégia de negócio, é não entregar, estamos produzindo e estamos botando nas redes sociais. Não funciona assim. Até porque eu tenho um entendimento que as pessoas não vão buscar lá. Eu vou entrar no Instagram para me atualizar a respeito do que está acontecendo em Pelotas, na economia. Não. Pelo menos do nosso público, a gente vê as pessoas querendo entrar no Instagram para stalkear a pessoa que ela quer saber detalhes pessoais, quer saber outras coisas, né? Então, tanto é que a gente fomos homenageados no Congresso de Jornais em outubro. Mais de 15 anos não se tinha um jornal no Brasil que vendesse mais de 3.000 assinaturas em 30 dias. Tá? E aconteceu isso conosco em julho, no lançamento do jornal. E a gente tem que entender o seguinte: aquelas pessoas que é um público interessante, que querem, que consomem informação, consomem notícia, elas vão buscar aquele produto que elas entendem que é a plataforma específica para aquilo ali. As pessoas... Um dado interessante disso, de todo o nosso o volume de assinantes, não chega a 5% os que querem acesso ao digital. Interessante. Todos os assinantes do Hora do Sul têm direito a acessar o portal, ver o flip, ver matérias exclusivas. 60% do nosso site tem bloqueio. Só que as pessoas não querem. E a gente insiste ali para pegar para o cadastro, que ela queira daqui um pouco entrar e não ter que estar. Não vou nem, eu não quero nem saber da senha, porque eu não vou acessar. O que eu quero é o impresso. E um dado interessante disso: o maior site de humor do mundo, que fica nos Estados Unidos, que completou agora 30 anos, sempre foi digital. Pela primeira vez, eles estão criando um produto impresso. Porque, se ele está migrando do digital para o impresso. Interessante. Porque tem uma demanda que quer o impresso. Né? Que quer. Mas o leitor a audiência dos meios tradicionais é a pessoa mais séria. Não, muitos jovens estão lendo o jornal. Tá? Por quê? Porque está sendo necessário. 50% do PAV e do Enem é conhecimentos gerais. De 50% do conhecimento gerais, 80% é matéria de jornal. É o meio mais fácil, mais rápido, mais barato e mais confiável de se obter conhecimentos gerais.
Então, a gente vai começar, inclusive, um projeto disso em março, dentro das escolas de Pelotas, né, do impacto no desenvolvimento cognitivo, no impacto no desenvolvimento educacional e de futuro, que a leitura do jornal, seja a revista, a leitura de um conteúdo a respeito desse tema, porque isso é o dia a dia. Uhum. Eu vou voltar um pouco ali, eu vejo como um grande desafio, cara. Um dos grandes desafios aí. Das empresas jornalísticas, enfim, grupos de comunicação, seja como for, o desafio de estar na internet e de como estar na internet, de que forma estar na internet, né? E de que forma poder burlar isso aí também e poder estar lá no topo do Google, né? Existem, os caras constituem às vezes dentro das suas próprias empresas departamentos inteiros responsáveis por isso, por essa condição de conseguir colocar o seu site, o seu veículo de alguma forma nesse topo e ser lido na internet, né? Ser lido na internet. O grande desafio, né? O cara pega hoje uma matéria do A Hora do Sul, ele passa no chat GPT, ele pede para reescrever e ele põe como se fosse um conteúdo dele. Mesmo assunto, mesma coisa que um jornalista fez, exato. E ele está monetizando e talvez ele esteja mais no topo do Google do que o A Hora. É um grande desafio. Mas isso está com os dias contados, tá? O nosso site já tem bloqueio da IA. Isso começou com o New York Times, tá? Que proibiu o chat de GPT de entrar dentro do banco de dados. E utilizar o banco de dados. Todos os portais dos grandes jornais do mundo inteiro já tem bloqueio. Tá? Não, mas eu digo assim, eu como alguém que criei um site de notícia. Sim, eu copiar, colar e monetizar, eu tenho uma assinatura do manualmente. Eu vou lá, pego manualmente, crio uma matéria. Não, existem campanhas, entendeu? né? Existem campanhas feitas pelos grupos de comunicação em relação a essa condição. De daqui a pouco se informe em um veículo, né, de confiança. Né? Mas na hora do Google, o cara chega ali e ele clica no primeiro, né? Entra tudo isso aí. Né? Agora, claro, todo tipo de navegação, né, cara? Quando busco uma notícia, obviamente, eu percorro os meus olhos pelos resultados e eu vou naquele que eu confio mais. Claro. Mas a gente sabe que não é assim que acontece com todo mundo, né? Claro, com certeza. Né, isso demorou, né? O Brasil é o único país no mundo que ainda não tem uma legislação definida para o mundo da internet, né? Fala-se que em março, aí no primeiro semestre do ano que vem, o marco legal vai ser votado, o marco legal da internet, vai ser votado lá, PL, não lembro agora o número, que fala a respeito justamente da injustiça que acontece e com o tratamento que é dado pro Google, por exemplo, e pro meio tradicional. Se eu falar de ti no meu jornal, tu vai entrar na justiça e eu vou ter que retirar aquilo imediatamente e eu vou ter que te indenizar. O Google pode falar mal de ti e não acontece nada com ele. E não tem nem legislação no Brasil que diga que ele tem que tirar aquilo do ar. Não existe. Tá? E mais essa, né? Que a gente tem uma redação cara, os meios tradicionais têm uma redação cara, produzindo conteúdo para os grandes players da digital do mundo se beneficiar disso sem custo nenhum. O único país do mundo que ainda não tem um acordo é o Brasil. O resto, todos já tiveram um acordo com o Google e Meta. Então, essas coisas também estão caminhando e agora, né, essa semana, inclusive, foi votado a respeito no Supremo, já começou a andar essas questões de responsabilidade. Se eu falar hoje mal de ti no meu Instagram, eu já vou começar a ser punido. Márcio, algum tempo atrás, talvez tu não pudesse estar aqui no TinoCast, porque tu tinha um contrato com a RBS. Sim. Como é que é? E eu percebo que essa flexibilização veio muito por conta do momento atual, dessa multiplicidade que a gente está vivendo. Sim. Conta um pouco como que é isso, como é que tu viu isso dentro do grupo. O Regis também trabalhou lá, deve saber também disso. Vamos conversar sobre isso. Por que foram tomadas essas decisões de liberar os nomes da casa para ir em outros veículos? Na verdade, aquele tipo de coisa, uma certa
consciência por parte justamente de todo o grupo, pelo menos falo pelo grupo RBS, de que as pessoas que estão à frente do microfone, à frente das câmeras, né, são pessoas que transcendem justamente o próprio veículo, né, e que acabam atingindo públicos gigantescos e que levam justamente o nome da RBS por ter construído daqui a pouco até mesmo uma carreira dentro do grupo, entendeu? E o grupo entende isso, né, dessa forma. Né? Principalmente, e aí existem muitas questões, né? Porque o jornalista em si, o que trabalha na televisão, ou o que trabalha no Clique, ou o que trabalha no GZH, ou o que trabalha na própria Gaúcha, enfim, que faz news, né? Essa galera ela tem uma identidade muito voltada para justamente essa questão de produção de um conteúdo jornalístico. Então, há uma determinada questão da credibilidade em torno do próprio nome ao produzir um conteúdo como esse, uma responsabilidade, uma assinatura, né? Então, dessa forma, essa galera, ela se resguarda mais não de participar, acho que de podcast, por exemplo, mas daqui a pouco de participar de conteúdos mais comerciais, entendeu? Diferente da galera do entretenimento, né? Que tá muito mais, tá interagindo muito mais e de uma forma diferente, digamos assim, né, com o próprio anunciante. Né? Eu falo pela Atlântida, por exemplo, né? A gente interage muito com o anunciante de formas muito diferentes. A Atlântida tem essa elasticidade muito grande, eu sempre falo isso, né? De negociar espaços, e não só espaços, mas conteúdos em si. E isso faz com que a gente saia do estúdio, com que a gente vá para outros lugares e comece a produzir conteúdos para os meios, inclusive. Eu lembro quando os atores da Globo iam num programa de entrevista de uma outra concorrente, emissora. O cara tinha que agradecer a emissora por liberar o cara, e às vezes não liberava. Cara, existe isso ainda, tá? Existe. Não no grupo, em alguns outros meios, né, que eu conheço e que sei que funcionam assim, certo? Enfim, nada contra, cada um. Né? O grupo RBS, ele viu que isso aí realmente é uma fronteira que não cabe, entendeu? Daqui a pouco... E até comunicadores da Atlântida, do Pretinho, que têm seus projetos à parte e monetizam por fora, né? Exato. São acordos feitos com a própria empresa, né? Porque contrato por contrato. O comunicador hoje, ele também é um subproduto. Né? Sim, exato. Do meio do veículo. Sim, é isso aí. Então ele tem a sua, imagino que ele tem, por exemplo, tu, né? Tu já é um cara que tá há 17 anos, 17, né? É isso aí. 17 anos na rádio, tu tem a tua comunidade. Né? Sim. E tu é um produto. Sim. Então, quando tu te posiciona, ou com uma marca, né? Ou realmente como um produto associado à rádio, tu tem a tua comunidade de fãs que acaba, né, se ligando à Atlântida, muito pela tua figura. O grupo RBS tem a Pulso junto com ela, né? Enfim, representando esses talentos, né? Dentro do grupo, as estrelas do grupo RBS, quem está à frente do microfone ou das câmeras, principalmente produzindo entretenimento, né? Que tu deixa de ser uma voz, né? Tu passa realmente ser essa pessoa completa com essa personalidade que... e aí que eu me ponho à disposição, né, comercialmente, mas editorialmente, que é o que a gente está fazendo agora aqui, né, de certa forma, eu tenho essa visibilidade dentro do grupo RBS e que eu estou trazendo ela para cá também, de certa forma, né, falando das minhas coisas, falando de quem eu sou, mas de tudo aquilo que me construiu até hoje, né, vejo dessa forma e o grupo vê dessa forma também. E assim, como é que funciona, por exemplo, eu quero associar a minha empresa à tua pessoa, né, ao Marcinho da Rádio. Existe um formato, isso é uma coisa que é montada, que pode ser criada junto com a empresa? Sim, a Pulso Creators, que é a empresa que está associada ao grupo RBS e que representa toda essa galera. Existe uma negociação feita através da Pulse Creators, né, que representa. É uma empresa que representa e que dentro do grupo,
né, assessora, de certa forma, né, esses talentos que façam daqui a pouco um merchan, um comercial, se envolva comercialmente, né, com marcas. Né? Então existe tem essa flexibilidade de criar um produto. Hoje em dia tem. E a Busco manda isso por dentro do grupo. Dessa forma, usar o Márcio para fazer um produto dentro de uma rede social do próprio cliente, né? Ou ir para o cliente, né? Ou, enfim, essa é uma interação. Eu produzi um conteúdo na minha rede ou na rede do próprio cliente. Enfim, existe tudo isso aí. Relação comercial. Né? É interessante, porque é um novo produto para a rádio. Isso, relação comercial, né? O que o Cuca tinha falado antes ali, daqui a pouco dessa questão de de um tempo atrás, tinha essa questão de marca, imagem com marca, não pode ir aqui, não pode... Né? Essa condição editorial, ela se quebrou já há algum tempo. Onde os seus jornalistas, os seus produtores de conteúdo, né? Eles vão em programas, Potter... Enfim, né, cara, tem toda uma condição, né, de ir nos lugares, ser um palestrante, enfim, né, existe isso. Regis, dia 12 de junho de 2024, a última edição do Dia Popular. 133 anos. Foi um dia, assim, que eu acho que não teve pelotense que não sentiu isso. Exatamente. Porque é muito representativo para uma cidade que isso aconteça. Logo depois das enchentes, tudo mais. Então, assim, a moral estava lá embaixo. E isso foi um dos motivos pelos quais a gente teve essa iniciativa. Cara, a gente estava com a autoestima abaixo do cachorro, né? E foi uma coisa de uma hora para outra. A gente sabia que o jornal não ia bem, né? Que tinha problemas e tal, e que, de repente, não se reinventou como deveria, não se modernizou, enfim. A questão não é essa. A questão é que é significativo. Eu queria saber de ti, assim, como que o grupo, a Hora, viu essa oportunidade. Como é que é o formato de negócio que tu é sócio em Pelotas, é isso? Sim. Como é que é esse formato... O A Hora já estava em negociação, negociação não porque não houve uma negociação, né? Mas já sabia de antemão que ia acontecer, se preparou para esse momento. Como é que foi isso? Isso é importante que traga esse assunto, porque tem muitas pessoas e o mercado, para muita gente, não é claro, né? Nós não temos vínculo nenhum com o antigo jornal. Sim. Né? A decisão da família em fechar foi algo que pegou todo mundo de surpresa, inclusive a mim. Né? Que não vem o caso, a gente não entendeu e agora não adianta a gente querer entender. Tá? Isso prova, né, que não tinha, pegou todo o Brasil. Isso ecoou nos principais órgãos e entidades de jornalismo do Brasil, foi falado, porque é um impacto, um jornal de 133 anos parar de circular. Né? Mas, ao mesmo tempo, isso também mostra que é o que a gente estava falando no início, né? Se não tivesse tanta importância o produto, a plataforma, foi mais um, né? Isso agora é realmente, né? Agora o que vale é o digital. E não, teve uma comoção, teve um luto, né? E teve 4 empresas voltaram os olhos, né? Grupos de comunicação do Rio Grande do Sul voltaram os olhos para Pelotas. O que aconteceu foi que, até pela minha atividade profissional, de fazer parte de uma associação dos diários do interior, e com essa conexão que a gente tem, e por tramitar, né, e ser conhecido, 30 anos trabalhando em comunicação, com veículo de comunicação e basicamente jornal, a gente já cria já fica conhecido, né? E muitos me ligaram. E o que vai acontecer? O que vai acontecer? E como é que vai ser? O que houve? Eu digo, olha, aconteceu isso. Tá, e agora? Agora vai sair vai ter um novo jornal. Como assim? Sim, eu vou abrir um outro jornal. Eu recebi um telefonema do pessoal do Grupo A Hora numa sexta-feira.
né? Da semana que o Diário encerrou as atividades. E o Adair disse, e aí, meu amigo, como é que tu tá? O que aconteceu? Aconteceu isso e aquilo. O que tu vai fazer? Bom, eu tenho um projeto, né? Que já era um projeto, né? Multiplataforma, mas eu já estava trazendo uma rádio, né? Para a operação. E que eu entendo isso, essa sinergia da rádio e o jornal tem um impacto grande, né, de conexão e um poder de produção de conteúdo que tu consegue num formato impresso de um jeito, para a rádio do outro, que traz uma instantaneidade e funciona muito bem. E eles me pediram, tu pode nos receber amanhã? Pô, não tem problema, pode vir. E eles vieram. E acabaram vindo no domingo, eles ligaram na sexta-feira e acabaram vindo no domingo. E por que você fechou uma parceria com o Grupo A Hora? Porque a gente fechou muito nas afinidades de o que eu entendo de comunicação, o que eu entendo de um veículo de comunicação e o que o Grupo A Hora entende, e fechou. Né? Porque um dos problemas que o Diário Popular enfrentou era uma questão editorialmente política do seu passado, a família, um envolvimento gigante com a política, e que tinha uma rejeição muito grande, né? Por parte de muitos leitores. Tanto é que, não sei se eu já comentei com vocês, mas 45% dos nossos leitores apenas são leitores do antigo jornal. O resto tudo é pessoas que não estavam assinando o jornal porque não concordavam com aquele conteúdo e achavam que o jornal não trazia nenhum benefício, né, informativo. E a gente começou, a Hora do Sul é uma empresa essencialmente pelotense, tá? Nasceu aqui, que tem 3 sócios, né? Eu e mais 2, que são os 2 irmãos, que tem o Grupo A Hora ali no Vale do Taquari. E daí surgiu, desenhamos o produto e dissemos, vamos ser parceiro, vamos ser parceiro. E sempre teve a ideia de trazer essa marca? Ou pensar em negociar a marca antiga do Diário, alguma coisa assim? Não, a proprietária, a família não quis vender o jornal. Nem a marca? Nada. E que hoje, né, muita coisa veio à tona depois. Das coisas que eu fiquei sabendo, né, do que o mercado percebia do antigo jornal depois. E que para nós foi bom, né? Ter uma marca nova, ter porque a gente está no interior, né? E aí a gente tem que levar em consideração os modelos mentais, o modelo cultural, né? A gente sempre temeu que até que ponto vão achar que são os novos donos e que não tem a família ainda por trás do negócio. Eu imagino que deve ter sido mais ou menos o dilema da Jaguar. Agora, vocês viram o rebranding da Jaguar? Né? Mudaram totalmente o troço de uma empresa que é tradicional, de uma marca antiga, que tem um posicionamento, e reviraram de cabeça para baixo. Né? E se fossem continuar com o Diário Popular, talvez tivesse feito uma coisa meio parecida, né? Mas no caso da Jaguar, eles mudaram porque eles queriam outro público. Né? E aquela marca não ia conversar bem com um público mais inovador, mais atual. Mas tu me dizendo que 45%, tu me dizendo 2 coisas, que tivesse 3 mil assinaturas em 30 dias. Em 30 dias. E tu me dizendo que 45% não eram assinantes do Diário, é uma vitória brutal, né? É um case hoje no Brasil, a Hora do Sul nós vamos receber uma homenagem agora em dezembro ainda na AGERT, porque o grupo ali, a Hora, que faz parte, também tem rádio, e por isso a homenagem da AGERT, porque teve um impacto as pessoas rapidamente perceberam a diferença brutal da água para o vinho do conteúdo. E a equipe, como é que foi, assim? Porque muita gente que saiu do Diário acabou integrando a equipe do... A gente tem 50% da redação. Dos entregadores a gente teve 90%, porque é mais complicado assim, tu começar uma operação de entrega do jornal sem ter uma base de informação. Tá? Nós não tínhamos nenhuma informação, a gente não tinha um telefone dos antigos assinantes. O que a gente tinha? A gente tinha
o modelo, o formato de trabalho do entregador, ele trabalha 2 dias com uma lista. Ele decora em 48 horas 400 endereços. Na cabeça dele, eles têm essa facilidade e depois eles não precisam mais de nada. Então, o que a gente tinha? Nós tínhamos uma memória, né, da onde eles entregavam. E foi o que a gente fez. Nós distribuímos, num primeiro momento, os primeiros 30 dias, a gente distribuiu 100% da nossa edição era gratuita para os antigos jornais, os antigos assinantes do diário, pela memória do trabalho dos entregadores, e para muitas outras casas. A gente começou com uma operação com 20 mil exemplares. Isso que é um banco de dados, hein? Na cabeça dos entregadores. Incrível. E da área administrativa, a gente teve todo lá, o pessoal teve somente 2 pessoas, e da área comercial a gente fez toda nova. Regis, tu tá de parabéns, assim, queria dizer isso publicamente, porque apesar do Pelotense ser tradicional e ter sentido a partida do diário, que é tão representativo para a cidade, Pelotas também gosta e precisa do novo. E é isso que eu acho que traz novos ares e faz a coisa andar, né? A gente estava conversando antes, não sei com quem foi contigo, eu acho, sobre as coisas de Pelotas novas que tu falou, né? Do Parque Una, do Quartier, enfim. Que essas coisas acho que inspiram. Sim. E Pelotas precisa dessa injeção. E por que te respondendo a questão do nome da marca, né? Por que também foi estratégico e foi uma sugestão minha, né? De pegar parte do nome do Aora, que já tem ali no Vale, que é o Aora tem 87% do share do Vale do Taquari, tá? Porque eles lá são a referência do Vale do Taquari em termos de comunicação, e não é uma empresa com tanto tempo. Eles têm 22 anos apenas de atuação no mercado, mas eles têm um jornal em Lajeado, um jornal em Teotônia e tem uma rádio com essa pegada desenvolvimentista, né? A gente faz um jornalismo de antecipação, traz 90% do nosso conteúdo é um conteúdo muito próprio nosso, não vai encontrar em nenhuma outra estrutura a não ser na nossa, tá? E a gente traz aspectos completamente diferentes em termos de jornalismo. Por que foi derrubado o primeiro leilão da Consulate? Todos os meios de comunicação deram que o leilão tinha acontecido e que foi vendido, mas só teve um que trouxe quem era o comprador, da onde ele era e a quem ele estava ligado. Isso é o jornalismo que é o diferencial, que é o que as pessoas esperam. E por isso, do impacto. Tanto é que a nossa matéria fez derrubar o leilão no primeiro momento. E agora também, na edição de amanhã, nós vamos trazer dados importantes aí a respeito do comprador na edição. Esse conteúdo, né, que o Diário não fazia há muito tempo, a primeira matéria nossa que deu impacto gigante e que refletiu imediatamente no volume de assinatura foi a farra das diárias na Câmara dos Vereadores. Isso Pelotense estava sentindo falta num jornal, desse conteúdo extremamente importante, relevante, e que as pessoas já estão de saco cheio, não toleram mais esse tipo de situação e que ninguém falava. Né? E também tem isso, né, os nossos níveis de isentabilidade editorial é gigante. Mas te respondendo a questão da marca, por que a Hora do Sul? Porque tem uma pegada aí de um novo momento que isso aqui vai viver, né? A gente tem informação de empreendimentos que vão acontecer nos próximos anos. 2025 vai ser um ano de extrema importância para a Zona Sul, né? De muitos negócios que há horas vêm para sair, que agora realmente vão começar a sair do papel. A Zona Sul vai ter um protagonismo importante no estado em relação à economia, e a gente fez essa pegada aí da nossa chegada, do novo momento, e que chegou a hora de novo do Sul se desenvolver, crescer, voltar a ter uma participação melhor na economia aí do estado. Marcinho, quer comentar um pouco sobre esse baque
E a entrada do... Pois é, cara. Tu tava falando ali antes ali sobre o Diário Popular. A gente deu essa notícia. A gente tem um espaço alguns anos atrás. O Grupo RBS provocou, né, todos os veículos em relação à questão de somos todos um grupo, entendeu? Então vamos atuar uns com os outros. E aí eu chamei o Frederico Feijó da Gaúcha, e a gente fez o Drops News de manhã, que é esse momento que a gente dá as notícias na manhã da rádio. E no dia da última edição, inclusive o Fred levou a última edição no estúdio da rádio, né? E falou, cara, olha aqui, ó, última edição diário. Sério, brother? A gente falou sobre isso, enfim, recuperou toda uma memória em relação ao diário, enfim, ao longo dos anos, ao longo dos tempos, né? Essa questão ficou assim, mas vai ficar um vácuo. Daí logo em seguida já veio essa notícia da Hora do Sul, né, que ia, mas como é que vai ser, e aí que começa a se revelar, né, a partir das suas edições e tudo mais, né, um jornal realmente que tá acessando de uma outra forma, né, né, as pessoas, mas eu acho que pega muito na tradição do consumo do jornal impresso, né, de folhear esse jornal, enfim, existe toda essa questão, né, como eu falei antes, né, a gente mora numa cidade que obviamente é um polo de muitas coisas, porque abrigar universidades e tudo mais, além de muitas outras coisas, né, mas fazemos parte aí do interior do estado, que é o interior que consome muito o veículo tradicional, tá? O veículo que é a Hora do Sul, que é o impresso, que consome o rádio no Hertz, que consome o rádio no carro, para poder ter a surpresa da próxima música, enfim, se surpreender com a próxima locução, ou até mesmo se informar a partir dele, né? E também muito ligado à questão da TV aberta, que se transforma hoje em dia, né? TV aberta que se transforma muito hoje em dia justamente pela formatação de como fazer, de como abordar as coisas, dessa condição de estar nos lugares ao mesmo tempo agora, o ao vivo se tornar uma coisa factível para qualquer tipo de evento. Eu estou aqui, mas eu estou ao vivo lá no outro lugar, eu estou podendo passar isso, né, enfim, de uma forma rápida através da internet, através de um celular, né? Então eu vejo muito assim, o jornalismo e a comunicação se adaptando à contemporaneidade. Eu volto lá no início do papo, né? Justamente pegando o tradicional, ok, para espelhar o contemporâneo, né? Para fazer isso. E eu vejo que fora da educação a gente não consegue chegar lá. Educação em uma ampla forma de se pensar, não só educação formal e tudo mais, mas também, né? Mas essa educação de um novo olhar sobre as tecnologias mais atuais, de como utilizá-las nessa web 4.0 aí, que as pessoas consomem tudo a partir do smartphone, né, cara? Daqui a pouco ter essa alternativa de uma produção de um conteúdo, e temos hoje em dia vários veículos, todos fazem isso, né? Estão com cortes lá no Instagram, mas também estão lá no TikTok, mas ao mesmo tempo isso aí leva para um link lá para dentro do conteúdo deles, do site deles, né? Eu acho que esse movimento, ele é um movimento justamente de adaptação das empresas de comunicação, das empresas de jornalismo frente ao que está aí, ao TikTok, entendeu? Que é um dos mais consumidos do mundo, né? Vai pegar a galera por lá e vai jogar lá dentro o link pra galera ir pra lá. Então há um movimento que acontece a partir disso. Eu acho interessante que um dos motivos da gente ter escolhido esse formato aqui para nossa iniciativa de contribuir com a indústria criativa é porque eu vejo que é um lugar que a gente senta, tem tempo, a gente conversa, a gente se entende, né? Eu gosto muito de ver podcasts e ouvir podcast, porque eu acho que a TV, eu brinco que é desde a armação ilimitada, te lembra? Que começa uma linguagem mais frenética. Claro que a linguagem vem crescendo, mas eu como adolescente ali, eu senti o impacto daquilo e aquilo me impressionou.
positivamente, eu gostava daquilo, depois da MTV, e parece que a gente tá numa crescente de frenesi, de uma coisa mais frenética, que TikTok vem para confirmar isso, né? Sim. Chega a ter vídeos divididos ao meio, que tu mostra uma coisa em cima e a outra embaixo. É uma insanidade isso. Uma insanidade. E a TV parece que vem copiando isso um pouco. Assim, os conteúdos são cada vez mais rápidos, programas de entrevista são cortados. Tu já percebe o corte, o cara faz uma pergunta e já corta a resposta, isso sem falar de entrevista em jornalismo mesmo, em jornais, telejornais, né? E o podcast não, parece que é um alento a isso. Às vezes é 1h30 o nosso, aqui a gente faz 1h30 de podcast. Né? Tem podcast de 3 horas. Cara, eu gosto. Porque, cara, deixa o cara falar, eu quero conhecer essa pessoa que tá falando, entendeu? Um pioneiro disso, que tem muitos anos fazendo isso, inclusive migrou do rádio para o podcast, né? É o Trip TV no rádio. O Trip TV no rádio, né? Como é que é o nome dele? Paulo Lima. O Paulo Lima. Sim, Paulo Lima já tá velho fazendo isso, justamente isso, em busca do deep listening, né? Ou seja, a escuta atenta à pergunta e a resposta. Isso aí. Já desenvolvia isso, né, cara? Então a gente não tá fazendo jornalismo, porque é uma conversa de bar, mas a gente tá fazendo com responsabilidade, né? Sim. Então é um diferencial, assim, eu acho, das coisas que se produzem hoje em troca de clique enfim. Se a gente pensar, por exemplo, assim, o veículo tradicional, o rádio tradicional, vou falar por ele, por ter os espaços publicitários, por ter os breaks comerciais, por ter toda uma organização de grade, né? A gente tem, muitas vezes, os programas, eles limitados aos seus horários. Então, um programa de música limitado a botar tantas músicas por tanto tempo, enfim, tudo nessa regra. Principalmente redes como a Atlântida, que tem que seguir um padrão de rede, né? Então a gente tem uma articulação de grade de programação, né? Que permite que até mesmo os programas talk consigam ter início, meio e fim, e a gente consiga amarrar neles um conteúdo, né? Bola nas costas da Atlântida, enfim, né? Dentre muitos outros, né? Que tratam de temas específicos daqui a pouco. Né? Estamos falando aqui de entretenimento e já um pouco pisando no jornalismo, porque a galera também puxa um pouco do jornalismo, obviamente com toda uma outra linguagem, né? Mas que tenha esse início, meio e fim. Eu vejo muito essa condição do cortado, do curto, né? Do curto espaço de tempo. Eles estão falando agora que tá, como é que é o RET, como é que é, como é que é pensamento lixo, alguma coisa assim, né? Que tem um termo em inglês. Não tô ligado, não sei. Tem um termo em inglês, que foi o termo mais procurado do dicionário Oxford, eu acho que foi uma coisa assim, certo? Que remete a isso, remete a um consumo exacerbado de muito conteúdo lixo, de muito conteúdo que não vai acrescentar em nada, entendeu? Simplesmente para manter o olho ali preso à coisa, né? Então a gente tem esse movimento muito forte acontecendo, tu até falou sobre isso agora, né? Dessa produção, desse material que não vai acrescentar, que não vai, né? E de uma geração que daqui a pouco tá indo para isso, por isso daqui a pouco a legislação muito para a galera que são crianças, adolescentes, enfim, né, de ter um limite de acesso ao smartphone para daqui a pouco, né, por quê? Porque quem produz não tem esse tipo de legislação que controle a produção daqui a pouco dentro da internet. Por isso que eu acho que daqui a pouco é necessário, daqui a pouco ter essa legislação. Enfim, muitas opiniões sobre no programa número 18, que é o próximo, a gente vai falar sobre o direito. A Sociedade Brasileira de Neurologia tem dados extremamente impactantes de uma geração de crianças com áreas do cérebro já atrofiadas pelo uso do smartphone. Porque tu fica estimulando somente uma área do cérebro, né? E isso já tem um prejuízo gigante para isso aí. Mas, fora isso aqui, aquilo que eu falei no início, acho que as coisas vão começar a se organizar agora. Mas a grande pegada de tudo é qual é o um vai substituir o outro, um é melhor que isso, é melhor. Não, a gente tem que entender que está muito segmentado, né? O TikTok é para uma coisa,
o Facebook é para outra, o Instagram é para outra, o YouTube é para isso, o YouTube é para aquilo ali. Isso não quer dizer que um vai matar o outro. Não, depende o que a gente tem que entender é como formatar a interação e a comunicação para cada plataforma. Porque eu jogar a mesma coisa para tudo, achando que só porque tem um monte de gente... Eu uso um exemplo para muitos clientes em relação a isso, que é o seguinte: não é porque tem uma quantidade de pessoas lá que é uma boa opção de interação e de mídia. Então eu digo assim, vamos pegar ali o próximo Brapel aí, né, que é dia 8 ou 9 de fevereiro, né? Vai estar lotado a Boca do Lobo lá, né? Não, vai ser lá na Casa do Brasil, né? E vamos panfletear lá, vamos botar que tenha 15 mil pessoas lá. E vamos panfletear, vai ter cheio, aquilo vai estar é uma oportunidade gigante da gente ir lá fazer a nossa publicidade. Vai terminar o jogo, as pessoas vão levantar, vai ter 14.999 papelzinhos no chão. Por quê? Porque as pessoas não foram para lá. Elas foram para lá para ver jogo, elas foram para lá para brigar com o juiz, para xingar o cara, para atirar isso, atirar aquilo e extravasar, ou levar o filho, levar a filha, levar isso e aquilo. Ela não... Tu vai entregar lá um material para ela, tu vai criar um problema para a pessoa, porque ela não tem nem onde colocar, vai ficar constrangida. Então, essas interpretações que são necessárias para as interações. E que eu vejo que já está bem mais organizado, mas lá no início, lá no boom das redes sociais, isso era assim, não, aqui é a solução agora para tudo, porque aqui tem um monte de gente. Né? Não pode mais vender cerveja em estádio, né? Não pode. Não, senhor, eu ia te falar para dar um copo. Assim, pois é, aí que tá. As pessoas levam para casa. A questão é a forma, né? Quando podiam lá mas ainda tem lá. Eu fui num jogo da Arena lá no Grêmio e o copo de refri era um copo estilizado. Uhum. Né? Aquilo tu já leva um registro, inclusive, do evento e com a tua marca ali associada, né? Mas é um investimento, requer uma ação diferente, requer uma disponibilidade e crença, né, no que aquilo ali vai funcionar. Amarrar muitas coisas para que aquilo renda, né? E para não morrer tem que realmente reconhecer qual é a essência, né? Eu acho que do veículo ou do meio específico, e entender a situação e como eu posso levar isso que eu sou e que eu faço bem e que é a minha alma para esses outros ambientes, né? Não me atirar no estádio só porque vai ter gente. É realmente pensar, para mim é interessante isso e como que eu posso existir nesses outros ambientes sem deixar de ser eu mesmo, né? Uma transformação gigante que teve, assim, né? Isso passa muito principalmente pelo rádio, né? Antigamente, a gente que era do comercial, chegasse para a redação e pedisse para fazer, fala lá, toma aqui um materialzinho do cliente, coisa e tal. Comprava briga com o jornalista. O jornalista se ofendia. Imagina, eles vão falar, não, nós é que escolhemos. E isso morreu. Pelo contrário. Quando que a gente ia ver, né, o Denardim falando do jeito que ele fala das marcas, das empresas... sim. Antigamente isso era proibido, não podia. Sim. Né? E olha o que traz de vantagem, de um produto novo, traz inovação para o veículo, traz uma interação melhor com a marca. Né? É uma hibridização, na verdade, né? As coisas começam a se influenciar umas às outras e se reinventa, e se resiste branding, uma outra coisa que não é a que o jornalista hoje, em muitas redações, o jornalista também vende. Claro. Imagina, os brandings, né? Há 20 anos atrás, dizer para o jornalista que ele tinha que vender. Ele tinha que acompanhar uma equipe comercial num cliente. Não, era o caos, seria a guerra. A cola de marcas, né? Como eu chamo, né, cara? De certa forma, como colar uma marca na outra? Como que a gente pode fazer isso hoje em dia? Né? E eu acho que é eu só vejo essas questões, eu não vejo como desafio. Eu não vejo como desafio hoje, eu vejo como uma coisa legal, porque é uma coisa massa da gente começar a pensar e pensar cada vez mais.
como tratar isso. Falo pelo entretenimento, enfim, né? Mas o jornalismo também cai nessa condição. Não né? são desafios, acho que são oportunidades, né? São oportunidades. Eu vejo o desafio, desafio, eu atrelo assim, o desafio na questão que a gente está desafiado a ser mais criativo. Sim, exato, exatamente. A gente inovar mais, sair do quadrado muito mais vezes e sem medo. Sim. Claro, óbvio, dentro da ética, dentro do profissionalismo, dentro de algo que realmente vai criar um impacto, porque foi uma ideia mega criativa. Tá? E isso a gente ter pessoas, ter profissionais e mentes com esse desejo, com esse senso de surpreender. Tá? Esse é o nosso, como desafio, isso, né? Desenvolver pessoas com um penso diferente, com um senso de excelência, que às vezes a gente vê ainda, encontros, que foi o tema do último painel nosso, de muita gente que, sabe, não se mexe. Gente, baseado no que a gente conversou aqui hoje, se vocês tivessem que batizar o título deste episódio, como é que seria? Uma frase curta, menor que uma manchete de jornal. O que nós conversamos aqui que seria um bom gancho para as pessoas terem vontade de assistir? Quem se informa sabe, e quem sabe tem resultados melhores na vida. Boa. Os desafios da criatividade, né, cara? É o desafio de ser criativo. Ou seja, as formas pela qual a gente consegue transformar as coisas, juntando elas. Então eu daria essa aí, né? Os desafios da criatividade, porque traz o tradicional, bota o desafio do contemporâneo para que se faça uma leitura, né, né, nova do que se tem, do que se produz, né? Então, desafios da criatividade. A mídia tradicional não morreu, está de volta e as pessoas estão afim dela. Admirável mídia velha. Muito obrigado, Regis e Márcio, pela presença. Gente, eu que agradeço aí a noite de aprendizado, de reflexões, e muito obrigado mais uma vez pelo convite e por estar conversando aí. É uma honra. A gente que agradece. É um agradecimento especialíssimo, né? Sou espectador aí, cara, né? E pra mim é uma honra que tinha alguém que tava vendo, era tu, então. Tem um cara demais, é demais. Por favor, fica a dica, assista os episódios anteriores e continuem espectadores do TinoCast. E reforço o convite ao pessoal que gosta, não quer que o Tino pare, por favor, entra no nosso link da bio do Instagram ou vai em apoia.se/TinoCast e contribua mensalmente a partir de R$15 para a gente continuar com esse projeto. Muito obrigado. Tchauzinho para aquela câmera. Até mais. Valeu.